Olá, boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar junto geografia e história para relembrar o conteúdo já estudado, tá? Para a gente poder finalizar hoje, para a gente fazer as provinhas. Olha só, a gente estudou na parte de geografia áreas rural e urbana. A área rural é o quê? É uma região não urbanizada, tá? É lá no campo, é na cidade onde se trabalha muita atividade da agricultura e da pecuária, tá? Utilizado no campo. E a área urbana é um espaço ocupado pela cidade, que é aqui onde nós moramos, tá? As atividades do urbanismo, da área urbana, que é aqui onde nós moramos, é mais como todos sabem, o espaço urbano é mais desenvolvido do que o rural. Por isso, as atividades econômicas são diferentes. Reúnem o comércio e a prestação de serviços, educação. Então, os serviços de educação, de saúde, de transporte, serviço de banco. Todo o comércio a gente vai encontrar onde? No espaço urbano, tá? E já no espaço rural, quais são as atividades que a gente vai encontrar no espaço rural? Um depende do outro para viver. Nós aqui da área urbana precisamos das atividades rurais, né? Que no caso é da agricultura, que é o cultivo de vegetais como milho, arroz, as hortaliças, para passar aqui para a gente. A pecuária, que é a produção de animais, de bovinos, suínos, tá? Então nós e a área rural precisa da área urbana também, precisa dos serviços da área urbana, por exemplo, um banco. Quando eles precisam, eles têm que vir na cidade para ter o serviço de banco. A cidade e o campo possuem o que se chama relação de complementaridade. Enquanto o campo produz os alimentos que são consumidos na cidade, é nos centros urbanos que são produzidos os maquinários, os fertilizantes, os insumos que permitem a melhoria das condições de produção do campo. Tá vendo só? E o desafio de geografia vai ser o quê? Vocês vão fazer no caderno um desenho, uma colagem da área rural e da área urbana e escrever as principais características de cada área, tá? Agora nós vamos relembrar o conteúdo de história. História, nós estudamos sobre a formação das cidades. Todas as pessoas precisam de um lugar adequado para viver, tá? Eu preciso de uma casa com saneamento básico, com iluminação, para poder me dar o mínimo de conforto para poder viver, né? Para me precaver do frio, do calor, da chuva, tá? E temos vários tipos de moradia, que também estudamos no livro. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Tem a casa de alvenaria, o edifício, casa de palafita, da oca, pau a pique, do iglu, tá? As primeiras moradias foram as cavernas, tá vendo? Eu colocou um exemplo aqui para vocês, que eram imensos buracos existentes já nas rochas. Muitas vezes os homens pré-históricos tinham que disputar o espaço das cavernas e grutas com os animais, né? Porque era a moradia de um animal. Se eles não ficassem ali, o fogo era o que mantia. É o princípio da vida, o fogo, né, gente? Porque vocês precisam de ter o fogo para espantar os animais. As primeiras aldeias eram construídas próximos de rios e lagos. Por quê? As pessoas precisavam do quê? Como que eu ia irrigar uma plantação minha se o meu rio, a minha água que eu tinha ficava muito distante? Não tinha como, né? Hoje em dia é mais fácil aqui pra gente. Mesmo assim, é na área rural que tem as plantações, porque tem rios próximos. Aqui na cidade não tem rio. Posso até ter rio próximo, mas é tudo poluído, que não vai dar para eu irrigar a plantação, não vai dar para eu tratar da água para um monte de animais, né? Então, por isso que até hoje mesmo, a área rural, que é a área propícia para poder ter plantações. Então, as primeiras cidades surgiram sempre o quê? Perto de rios, tá? Que também serviam para o transporte de pessoas, transportar os produtos, tá? E as primeiras cidades do Brasil foram Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro, Paraíba, São Cristóvão, Natal, São Luís, Belém e Recife. Geralmente a maioria aqui são cidades litorâneas, tá? Perto do mar, essas cidades foram povoadas.
Aqui as cidades e as pessoas. Para a gente finalizar, um resuminho. Uma cidade é formada por diferentes grupos de pessoas, raça, cor, né? São Paulo é um exemplo de uma cidade que recebe pessoas de diferentes lugares. Quando você vai para São Paulo, lá você vê gente vestida de todo quanto é maneira, de tudo quanto é cor. As pessoas saem do local de origem por diferentes motivos. Por conta de uma seca, se na minha cidade não tá bom para eu viver, porque tá faltando emprego, eu vou para uma outra, né? Ou até mesmo porque tá acontecendo uma epidemia no meu país, vou morar em um outro país, né? Nas cidades, as pessoas podem enfrentar muitos desafios, falta de moradia adequada, poluição, desmatamento, por exemplo. Que às vezes, por que a Geopro colocou esse exemplo aqui? Uma pessoa que vem do interior, vem lá do campo, vem morar na cidade, ele vai chegar aqui, ele vai encontrar o quê? Muita poluição, muito desmatamento, né? E o desafio de história vai ser vocês fazerem no caderno de história, né, um desenho, uma colagem dos diferentes tipos de moradia e identificar. Por exemplo, eu escolhi uma casa de alvenaria, colei lá a casinha de alvenaria, colo e escrevo casa de alvenaria. Se quiser escrever alguma coisa mais para identificar melhor a casa de alvenaria, ótimo, vai ficar melhor ainda. Tá? Então por hoje é só, bons estudos para vocês. Beijo.